nos lembramos sempre dos sonhos? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos, não é? Por que a gente não lembra? Puxa vida, eu durmo, às vezes eu acordo, eu não lembro de nada, eu não tenho a menor noção, parece que eu apaguei. E por que isso acontece? Por que muitas vezes a gente não lembra dos sonhos? Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo passaram por isto. Ou seja, podem ser pessoas que se lembrem muito dos seus sonhos, mas vai ter um dia que ela vai falar assim, nossa, eu dormi tão pesado, não lembro de nada. Acho que eu nem sonhei. Então você não tem essa noção do que aconteceu com você. Só que algumas pessoas sabem que isso pode ser decorrência de alguns fatores e a maior parte das pessoas às vezes pensa que não sonhou, não é? Então por isso vem essa pergunta. Por que nem todo mundo lembra dos sonhos? Por que não nos recordamos sempre do que aconteceu com eles? Fernandinha vai pôr o slide seguinte para a gente ver o que os espíritos respondem a Kardec. Vamos lá? No que você chama de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. E a gente vê aqui que a explicação dos espíritos, voltando no slide anterior, olha lá o que os espíritos dizem pra gente. Por que a gente não lembra dos sonhos? Então, ele está dizendo que naquilo que a gente chama de sono, ele está ligado ao nosso repouso, ao repouso do corpo. Porque o espírito, na verdade, ele está sempre em movimento. Nós vimos isso. O espírito, ele não precisa de descanso. Então, todas as vezes que nós dormimos, o nosso espírito está ativo. Ele sai do corpo físico. E é aí que os espíritos dizem que nós recobramos um pouco da nossa liberdade. Ou seja, a gente nunca parou para pensar nisso. Olha quanta liberdade que nós temos quando nós deixamos o corpo físico e alçamos o plano espiritual. Nós temos muitas possibilidades aí, muitas vezes a gente nem para pensar sobre isso, não é? E nós podemos encontrar com as pessoas que nós amamos, nós podemos aprender, nós podemos visitar inclusive outros mundos, dependendo do nosso preparo, do nosso grau, não é? Evolutivo. Mas o que acontece? Quando a gente sai do corpo e quando nós retornamos de manhã, que nós temos que acordar no corpo físico, quando nós retomamos a matéria, essa matéria é muito densa, ela é muito pesada. Então, muitas vezes, aquelas impressões, aquela vivência que nós temos no plano espiritual, que é tão sutil, quando nós ingressamos na carne, que é densa, é pesada, essa transmissão, ela fica obnubilada. Obnubilada. Ela fica o termo, prejudicada, não é? É alguma coisa que o nosso sistema cerebral muito pesado, feito de carne, etc., ele tem mais dificuldade de reter toda a sutileza que a mente, que é o ser inteligente, esteve vivenciando quando ele estava fora do corpo. Por isso que ele está dizendo, a matéria pesada e grosseira é um obstáculo. Dificilmente ela consegue conservar as impressões que o espírito recebeu. Por quê? Porque o espírito não recebeu essas impressões pelos órgãos do corpo físico. Veja só, você que está em casa, vamos fazer de novo aqui na geral para nós dois aparecermos. Você que está em casa, você já pegou um livro para ler, não pegou? Você começou a ler, leu um pouquinho, leu mais um pouquinho, vai, esse livro é legal. Aí você passa uns 3 dias e vai falar para um amigo, tô lendo um livro muito bom, livro maravilhoso, tô gostando muito. Aí o amigo fala assim, Solange, como é que chama? Não lembro, não sei. É alguma coisa, não sei. Não sei direito. Aí o cara fala assim, bom, tudo bem que você não sabe o título, mas ele... Qual é a história? Fala sobre o quê? Você sabe assim, eu ainda não tô muito pra frente, eu comecei agora. Então, mas é uma pessoa que morreu e que tinha uma pessoa que ficou muito triste. Como é que era o nome das pessoas? Também você tá querendo forçar amizade, tá querendo que eu guarde o nome. Quer dizer... Quando a gente absorve as coisas pelos órgãos físicos, muitas vezes pela nossa falta de atenção, a gente também não guarda. Uhum. Nós não conseguimos explicar com todos os detalhes, nós não temos a acuidade atenta de estarmos vendo cada situação e contar a história do começo, meio, fim. Às vezes a gente inverte.
Imagina, se isso acontece quando nós estamos lúcidos, lendo um livro com os nossos olhos, com a nossa atenção. Agora, eles estão falando que quando isso acontece fora do corpo físico, esse guardar é muito mais complicado para o espírito depois passar para a matéria. Por esse motivo que algumas vezes você acorda e diz, acho que eu não sonhei nada. Não é? Acho que eu não sonhei nada. Só que você deve ter tido, sim, experiências do outro lado que não foram registradas na sua memória. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.